Fala, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro qual nós estamos estudando. Primeira Epístola de João. Capítulo 3, verso 11 em diante. Amém? Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 11, que diz: Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Porque o matou, porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odiarem vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Apenas esses versos, eu quero mais uma vez orar junto com vocês nesse momento. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos aqui nesta noite, por termos o privilégio de aprendermos a tua palavra, de sermos edificados através da mesma. Que nesta noite o Senhor fale ao mais profundo dos nossos corações de uma forma clara, que a tua palavra gere em nós motivações, gere em nossos corações edificações. Assim nós te oramos nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, se nós prestarmos atenção, como nós temos tratado e observado o capítulo 1, capítulo 2, e estamos nesse capítulo 3, quando João ele retorna ao capítulo 3, João ele começa a trazer à tona novamente o assunto qual ele tratou com muita eficiência, com muita veemência sobre a questão do amor ao próximo. E ele vai, inclusive, intensificar isso, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Eu quero aqui nessa noite chamar a atenção de vocês para que nós venhamos observar um princípio nessa mensagem de hoje. João ele vem trazendo a narrativa falando sobre a questão do amor, mas quando chega agora no capítulo 3, ele traz para dentro do texto a tão conhecida história dos irmãos Caim e Abel. Ele agora traz essa história e ele mostra, ele representa, ele agora faz algumas analogias através dessa história. É interessante que João está escrevendo aqui, e nós precisamos entender isso. João não está escrevendo para ímpios. João está direcionando sua carta
para a igreja. Essa epístola aqui não é uma epístola que é escrita a não crentes. Essa epístola é uma epístola escrita a crentes. E João, na verdade, ele está mostrando que as obras de Caim, elas, na verdade, elas tinham uma fonte, digamos que maligna. Digamos não, literalmente maligna. E o objetivo de João aqui é mostrar que existe possibilidade de um cristão estar dentro da comunidade cristã. Existe possibilidade de um cristão estar dentro da igreja, mas mesmo assim, ele de fato ter no seu procedimento, atitudes, comportamentos, ou até mesmo produzir obras que na realidade não procedem do Pai. João ele mostra que essa atitude de Caim, ela é uma atitude que tem sua raiz no maligno, que literalmente ela infeccionou o coração de Caim ao ponto dele realmente matar o seu irmão. E é interessante que quando ele chega no versículo 12, ele vai fazer uma advertência à igreja, dizendo: não sejamos como Caim. Então ele traz essa narrativa lá do Antigo Testamento e traz ela para dentro do seu discurso acerca do amor. E eu quero aqui nessa noite observar com vocês as razões que levaram na realidade o escritor João, ele trazer essa narrativa e tratar ela para com essa igreja. Por que foi de fato? Quais eram os objetivos de João quando ele pega a narrativa de Caim e Abel e ele traz para o contexto do século I e ele aplica para essa igreja? Toda carta que você escreve, todo conteúdo, todo sermão, ele tem um objetivo, ele tem um alvo a ser alcançado. E não foi diferente com João. Ele queria transmitir uma mensagem, ele queria transmitir ensinamentos, princípios para esses irmãos. E o primeiro princípio que ele quer transmitir aqui é a necessidade, ou mostrar a necessidade do amor fraternal entre os irmãos. Primeiro objetivo dele é trazer, é mostrar a necessidade do amor fraternal entre os irmãos. Por isso é que ele vai dizer no versículo 11, que a mensagem que eles têm ouvido desde o princípio é que devemos amar uns aos outros. O amor que João deseja que seja exercido entre os irmãos é o amor que ele vem tratando na narrativa dele. É o amor que não busca seus próprios interesses. É o amor que de fato se coloca na posição, no lugar do outro. É o amor que não é egoísta, é o amor que de fato pensa no seu próximo. Trazendo e pensando na narrativa de Abel, é justamente esse princípio que ele tem. Ele traz a ideia de que nós devemos, se necessário for, dar o nosso lugar para o nosso irmão. Então ele começa a exaltar, a relembrar, a mostrar que os irmãos devem cultivar o amor entre eles. E o amor que ele está tratando é justamente esse amor que não busca seus próprios interesses, mas o amor que se coloca no lugar do outro, que dá o lugar ao outro, para que de fato o outro, assim de fato, ele consiga viver melhor, ou estar em um ambiente melhor. É o amor que de fato não busca seus próprios interesses, mas que busca o interesse do próximo. Esse é o objetivo que João está tratando aqui. Mas existe um segundo objetivo que leva João a escrever essa epístola. É o propósito que nós não sejamos como Caim. No versículo 12 ele vai deixar isso muito claro, muito evidente, quando ele diz que não devemos nos tornar igual a Caim. Quando o texto vai dizer que, no versículo 12, quando o texto ele diz que não sejamos como Caim, que era do maligno, o objetivo, ou no original grego, o significado que traduz aí, seria que suas obras, elas têm fundação, ela tem raiz, a sua fonte seria de fato Satanás. E
Por isso é que ele começa a desenvolver todo um sentimento egoísta, todo um sentimento de ambição, todo um sentimento que não procede de fato de um cristão. Quando eu leio esse texto, eu começo a perceber que existe possibilidade de nós estarmos dentro da igreja, mas as nossas obras, na realidade, não serem de um cristão. Existe possibilidade de você estar dentro da igreja, até participando, mas dentro de você ter alguma obra que não procede de Deus. Alguma obra, alguma atitude, algum comportamento que infelizmente tem sua raiz no maligno. Ela é infelizmente egoísta, egocêntrica e por aí vai. Então, quando ele vai dizer que não sejamos como Caim, é porque Caim, literalmente, ele demonstrou ser essa pessoa. Se nós lermos Judas capítulo 11, capítulo 1 e versículo 11, ele vai dizer que Caim, ele era ganancioso. Ou seja, as suas atitudes, o seu comportamento não foi de alguém que dá o seu lugar para o próximo. Mas ele mostra que a atitude de Caim, infelizmente, estava infeccionada. Estava totalmente comprometida com ações totalmente do maligno. E se você parar, nós vamos perceber que existem possibilidades de muitas vezes nós termos ações e as nossas ações ter em volta dela algumas ações malignas e nós muitas vezes não percebermos. É só percebermos quando o próprio Pedro chega para Jesus. E Jesus ali estava falando sobre a sua missão de se entregar para que toda a humanidade fosse salva. E naquele momento o texto é bem categórico quando diz que Pedro, ele chega para Jesus e ele aconselha Jesus a ele não fazer isso, a ele não dar continuidade a isso, a ele não sofrer. E Jesus, automaticamente percebendo que era Satanás que estava induzindo Pedro a tal ação, a tal obra, Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Então, existe possibilidade sim, de muitas vezes as nossas ações, elas estarem contaminadas por um sentimento maligno, e muitas vezes nós não percebemos isso. Se você for ler a história da igreja, você vai descobrir que muitos cristãos mataram outros seres humanos em nome de Deus. Na mentalidade deles, eles estavam fazendo a obra de Deus, mas estavam matando pessoas. A obra que eles estavam realizando era totalmente satânica, diabólica, mas na mentalidade de muitos, eles estavam de fato defendendo a causa do evangelho. Então, não é só com Caim, não é só com Pedro, infelizmente existe essa possibilidade. A possibilidade de, infelizmente, nós estarmos sendo motivados pelo um sentimento muitas vezes maligno e muitas vezes pensarmos que estamos de fato fazendo a obra de Deus, que estamos defendendo a causa de Deus, quando muitas vezes a obra, ou a causa, ou o motivo qual nós estamos pleiteando, na realidade não tem nada de causa de Deus. Às vezes ele é impulsionado, não por uma causa genuína, mas pelo egoísmo que está predominando dentro dos nossos corações, ou do coração de algumas pessoas. Eu já vi pessoas brigarem em igreja. Eu não aceito isso, e levantar moitim, e gerar divisões, e na mentalidade desses pequenos grupos, eles dizerem: não, nós estamos fazendo isso em prol, defendendo o evangelho, quando na realidade não tem nada de defesa do evangelho. O que existe entrelaçado dentro dos seus corações é um sentimento muitas vezes egoísta, carnal, mas que leva o nome de Deus, mas que por dentro não tem nada de Deus. Eu já vi, inclusive recentemente na nossa cidade, uma igreja se dividir, e algumas pessoas dizerem: nós estamos defendendo a causa de Deus. Não tem nada de causa de Deus. Tinha infelizmente causas próprias, tinha seu próprio egoísmo, seu próprio eu. É porque eu tenho 30 anos nessa igreja, é porque eu tenho uma vida nessa igreja. Então, em prol dos seus próprios ideais, as pessoas infelizmente pleteiam determinadas questões,
em nome de Deus, entre aspas, quando Deus não está nem um pouco relacionado com aquilo que está se fazendo. Então, às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós entramos em brigas que são malignas em nome do Evangelho. Nós começamos muitas vezes a defender causas as quais de fato não tem nada de Deus. E isso infelizmente acontece com muita facilidade. Porque o nosso coração, o coração humano, ele se perde com muita facilidade. Muito rapidamente o homem, infelizmente, ele envereda por caminhos os quais de fato não tem nada a ver com Deus. Então muito cuidado quando você for defender uma causa e alguém te apresentar essa causa, ou você for o levantador dessa causa, e você dizer, não, é porque é em nome do Evangelho. Será que é em nome do Evangelho? Será que é em nome de Deus? Ou será que muitas vezes é por conta que nós não estamos satisfeitos com algo? Porque os nossos ideais, porque as nossas vontades não se tornou uma realidade, não foi colocado em primeiro lugar, porque nossa ideia não foi aceita, aí a gente levanta-se contra, dizendo que é em defesa do Evangelho. Esses dias nós estávamos comentando sobre algo que aconteceu no galpão, acerca de uma atitude de uma pessoa que se levantou aqui, e gritando e dizendo que nós não pregávamos o Evangelho, e depois a gente conversando o que teria motivado aquela pessoa. Eu lhe digo sem medo de errar, a pessoa desejava estar fazendo algo aqui em cima e não estava. Então ela levanta dentro dela dizendo, eu estou defendendo o Evangelho, mas não está. Ela estava insatisfeita porque queria estar se apresentando e não foi dada a oportunidade para aquela pessoa. Aí ela gera um caos em nome de Deus e usa inclusive o nome de Deus, quando na realidade o que está entrelaçado nas suas motivações é nada mais do que um sentimento maligno, uma obra maligna. Vocês estão compreendendo? Então o que eu quero mostrar é que existe ações que muitas vezes nós preteamos, nós defendemos em nome de Deus, quando na realidade não tem nada de Deus. É maligno. O que está envolvido é maligno. Quando Pedro chega para Jesus dizendo, não faça isso, e o texto é bem categórico, quando diz que ele estava aconselhando, ele chamou Jesus num canto e disse, não faça isso. E Jesus, percebendo que aquela orientação não era do céu, mas de Satanás, ele vai repreender dizendo, para trás de mim, Satanás, porque eu sei quem está aí. Então, em nome de Deus, muitas pessoas às vezes, muitas pessoas às vezes estão movidos por Satanás, mas usa o nome de Deus para tentar maquiar a situação ou a causa a qual de fato estão defendendo. E com muita facilidade nós somos tendenciosos a esse tipo de comportamento. Por isso é que nós precisamos andar como crentes vigilantes. Se alguém chegar para você e vai falar de A, vai falar de B, vai falar contra a igreja, irmão, tenha muita cautela. Fique totalmente no espírito, observando se a obra desta pessoa é de Deus ou é de Satanás. A motivação, porque se a motivação for a causa do Evangelho, tudo bem. Mas na maioria das vezes que eu tenho observado, não é defesa por o Evangelho. Às vezes é por conta de uma insatisfação que gerou no coração de uma pessoa, aí ela começa a criar aliados para de fato pleitear a causa da determinada pessoa e não a causa do Evangelho. Então, por isso é que João vai dizer, irmãos, olha, em primeiro lugar, ame uns aos outros. Ele ressalta a ideia do eu dar o lugar ao meu próximo. E em segundo lugar, ele vai dizer, e não venhamos nos tornar como Caim, porque Caim tinha suas ações no maligno, a raiz de suas motivações eram totalmente malignas e não eram procedentes de Deus, mas procedentes do maligno. Então não podemos ser como Caim. E a palavra de Deus, ela é contextual para os dias atuais, e nós precisamos tomar cuidados para que nós não sejamos igual a Caim. Eu já participei de um determinado local, e nesse lugar que eu participei, existia pessoas
que estava dentro do grupo que eu estava trabalhando, e aquelas pessoas, elas tinham uma finalidade: gerar divisão dentro do grupo que eu estava. Ela estava lá para tirar paz do ambiente que eu estava. Porém, elas foram colocadas com esse objetivo lá. Elas foram colocadas lá para não deixar a paz de fato prevalecer. E elas conseguiram fazer isso. Porém, nessa encenação que eu participei, era a função daquelas pessoas serem colocadas dentro de um contexto, dentro de um grupo, para que elas tirassem a paz e atrapalhassem todo o desenvolvimento daquele grupo. E quando terminou aquela simulação que eu participei, aí eu descobri que as pessoas que foram colocadas ali, que eu olhava e dizia assim: meu Deus do céu, Satanás está nessa pessoa. Aí depois eu descobri que aquela pessoa nada mais era que alguém levantado para estar ali, para desestruturar toda a paz daquele ambiente. Satanás, ele age justamente desta forma. Ele levanta pessoas, coloca dentro de ambientes, para desestruturar toda a paz de algo que está sendo feito. Então, cabe a nós, enquanto crentes espirituais, termos a sensibilidade de percebermos quando a obra é genuína e quando, de fato, ela é apenas pelo um ego que está machucado. Porque ego machucado gera rebeliões. Egos insatisfeitos geram revolta. As pessoas, por isso é que eu não dou ouvidos a crente que vem de outras igrejas e vem falar mal dos seus devidos pastores. Por quê? Porque às vezes é simplesmente um ego machucado, que veio lá da sua determinada igreja e que muitas vezes apresenta a sua insatisfação. Eu ouço, porque aí eu penso, cara, da mesma forma acontece quando alguém sai do galpão e vai para outra igreja. Então, cabe aos pastores ter sensibilidade e entender: peraí, eu estou com alguém que está machucado por A, por B, por C, por algo que foi feito lá, mas que tudo que a pessoa fala, o outro pastor não deve levar tudo como consideração, tudo como verdade, e aproveitar-se disso para denigrir aquele determinado pastor, porque tem pastor que faz isso. Pega o relatório de uma ovelha machucada, aí diz: fulano de tal não presta, pastor fulano de tal não presta, quando na realidade, às vezes, é simplesmente um ego machucado. Um ego que, uma ovelha que chegou e que foi desprezado, foi machucado, algo aconteceu lá, e ela trouxe consigo suas insatisfações. E que na maioria das vezes, depois essa ovelha volta para lá, porque isso acontece constantemente aqui, e é assim que acontece. Quantas pessoas eu já recebi de outras igrejas que ficaram conosco um tempo, aí depois o ego foi sarado, eles voltaram para a igreja deles. E quantas pessoas já saíram do galpão, foram para outras igrejas, falaram de mim lá, mas depois voltam para cá dizendo: pastor, me perdoe porque eu estava magoado. Então, cabe a mim ter essa sensibilidade e esse discernimento espiritual para entender. Então, cabe a nós e agora vocês que estão como corpo, como ovelhas, quando alguém chegar próximo de vocês com suas insatisfações, façam uma leitura se essa insatisfação é de fato um problema a ser orado e tratado, ou é um ego machucado, ou é alguém que não teve suas vontades correspondidas e por esta razão está agora revoltado, ou está machucado, está triste contra a igreja e começa a falar de A, de B, de C e de D. Então, uma igreja sábia é aquela que não se torna igual a Caim. Um cristão sábio é aquele que diz: não, as minhas ações, as minhas obras não terá raiz no maligno, mas as minhas ações e minhas obras terão a sua raiz em Cristo. Porque só existem essas duas fontes, Deus e o diabo. Ou você é vaso de honra, ou você é vaso que vai dar lugar ao capeta. E não se espante, eu defendo muito a teoria de Augusto Nicodemos, que um crente pode estar endemoniado e não perder os seus sentidos reais. Se você ler o texto vai dizer em Mateus que Satanás entrou em Judas
e mesmo assim Judas foi vender conscientemente Jesus. Ué, houve uma possessão, porque o texto é categórico. Satanás entrou em Judas e Judas vai lá e vende Jesus. Então existe possibilidade de realmente alguém estar endemoniado e nem por isso fazer careta. Mas como é que eu vou perceber se essa pessoa está endemoniada? É pelas obras que ela vai praticar. É se as obras dela estão enraizadas no maligno. Ela vai começar a atrair, a colocar para fora a ira, a discórdia, a inimizade, a intriga. Aí de fato você percebe que as ações dessa pessoa não tem nada de Deus, tem Satanás habitando na vida dela. Então, e um crente pode se tornar assim. Essa pessoa que por não vigiar, infelizmente, gera a discórdia, gera a desunião entre os irmãos. Por isso é que João vai dizer, vou ser repetitivo, amai uns aos outros. E em seguida ele vai dizer, não se torne igual a Caim. Não seja alguém que tem as suas obras na raiz maligna, porque de fato o maligno não deve fazer parte da nossa vida. Então, cristãos, precisamos ter muito cuidado. Quando vier uma insatisfação em você, cuidado, vigie, porque se você não vigiar, Satanás se aproveita dessa fragilidade tua e usa tua boca, tuas mãos, tudo que há em você para a palavra não vai sair não, é outra, quando manda assim desestabilizar as pessoas, a igreja, a comunidade do corpo de Cristo. Então, um crente magoado é presa fácil nas mãos de Satanás. Um crente chateado é presa fácil para o maligno. Um crente que tem o seu ego machucado é presa fácil para Satanás. Porque aí ele deixa de dar lugar a Deus e ele começa a dar lugar ao inimigo. Aí ele começa a buscar aliados para as ideias às quais de fato ele está corroborando. Esses dias eu conversei com uma pessoa e a pessoa me procurou bem preocupada. Pastor, eu preciso prestar queixa de uma pessoa. Porque por conta disso, tal. Aí ela me mostrou o áudio que a pessoa mandou para ela, né? Para ela prestar queixa contra a pessoa. Aí eu falei, minha filha, essa pessoa está induzindo você para você fazer algo, para ela ter um álibi junto com ela. Não tem nada de errado, aparentemente. Agora, ela precisa de aliado, então ela está induzindo você a você ir na delegacia, porque aí não vai ser uma pessoa, vai ser duas prestando queixa. Aí ela parou e disse, pastor, eu não tinha percebido isso. É dessa forma que Satanás age. Quando o crente está magoado com algo, aí ele começa a buscar aliado para ele. Já percebeu que o pastor prega ruim? Não tem percebido não, mas presta atenção para tu ver. Aí chega para o outro, ele começa a apontar os defeitos daquilo que ele não gosta, para ele dizer, as pessoas estão falando, que as pessoas? É ele mais meia dúzia que ele criou para ser o grupinho dele. Um dia desses nós tivemos uma reunião, no início lá em Vertentes, e a irmã que liderava lá, ela reuniu todo mundo para falar comigo. E disse, pastor, o povo aqui, a igreja aqui está um problema, porque os comentários estão muito negativos. Aí ela juntou todo mundo, ela induziu todo mundo a falar mal do galpão. Isso lá no galpão. Aí eu ouvi cada um. Quando chegou em Gabriela disse, eu não sei nada disso não. Eu estou em outra cidade, porque Vertente é desse tamanho. E vocês estão dizendo que eu não ouço isso. Aí perguntou, fulano, tu ouve isso? Me diz quem foi que disse isso. Aí começou a gaguejar. Não, foi aquela mulher que estava andando contigo semana passada. Aí Gabriela disse, não, eu pastor, literalmente, eu não sei onde esse povo está ouvindo isso não. Aí ela pegou o telefone dela e disse, pelo contrário, eu vou lhe mostrar as mensagens que eu recebo. No meu Instagram, moleque, que igreja maravilhosa, que coisa linda. Ela começou a mostrar as mensagens às pessoas que estavam ali. O que é que aconteceu? Uma pessoa insatisfeita começou a colocar na mente das outras que o galpão era a igreja que o povo falava. E ela conseguiu, mas eu dei uma repreensão tão grande nesse dia desse povo, que até hoje eles estão se orientando, né? Os que ficaram, de fato, estão lá. Disse, pessoal, pelo amor de Deus. E essa líder nem se fala, tanto que ela não está mais conosco. Eu disse, minha irmã, chame o defeito, eu sei que existe.
Agora, você convocar o povo ficar apontando os defeitos, você como líder tem que dizer o seguinte: se existe defeito, nós vamos resolvê-los. Existe defeito? Existe, mas existe uma galera que dentro de 4 meses tinha 30 pessoas numa igreja. Há 4 meses atrás não existia nada, hoje existe uma igreja nessa cidade. Começa a enxergar os pontos positivos e deixa os negativos de lado. E mostrei para ela: um líder, ele tem que enxergar o positivo, não o negativo não. Não sejam os espias que foram olhar a terra prometida e voltaram a dizer: não tem capacidade não, porque o povo é muito maior do que nós. Seja igual Josué e Caleb, que disse: não, Deus é conosco, nós iremos vencer todas as adversidades que vai vir contra nós. Então o crente, eles tem que estar pronto para quando Satanás tentar enveredar na vida dele, dizer: epa, para trás de mim, Satanás. Aqui não, porque eu estou pronto e vigiando. Porque senão nós infelizmente seremos essas pessoas que infelizmente começam a dar ouvido a crentes insatisfeitos e acaba gerando-se infelizmente um problema na igreja, muitas vezes por conta de um ego machucado. Não é a questão do evangelho, é um ego machucado. Não passa disso. Terceiro, João, ele vai nos orientar para que ele vai dizer no versículo de número 12: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Então, terceiro objetivo aqui de João é orientar esses irmãos, nos orientar para que não venhamos nos tornar assassinos. Mas João não está falando aqui de um assassinato literalmente falando. Penso eu que não tinha, e se tinha, estava convertido. Algum matador ali de profissão. Mas quando João vai dizer que nós não devemos nos tornar igual a Caim, um assassino que matou seu irmão, ele está trazendo aqui algo simbólico, ele está trazendo aqui uma comparação. Ele está dizendo: irmãos, o objetivo dele é o seguinte: dizer, olha, a partir do momento, e entendo o que eu estou falando, ele está tratando sobre a questão do relacionamento entre os irmãos. Ele vai dizer: a partir do momento que eu odeio o meu irmão, eu me tornei um assassino. Veja o versículo 15, o que é que ele vai dizer. Verso 15, ele vai dizer: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si mesmo. Então quando ele vai dizer: não sejamos como Caim, assassino que matou seu irmão, ele está dizendo: irmãos, não sejamos assassinos no sentido de nós cultivarmos o ódio dentro do coração ao ponto de desejar a morte do outro. O pecado do ódio, ele é comparado ao pecado de assassinato. Quando eu desenvolvo ódio pelo meu irmão, diante de Deus não há diferença entre essa pessoa e quem já de fato cometeu o homicídio com suas próprias mãos. Um assassino não é só quem pega o punhal e coloca no peito do outro. O assassino é todo aquele que dentro do seu coração já matou o seu irmão. Então quando dentro do meu coração eu já matei o meu irmão, é como se eu dissesse: para mim ele está vivo, mas já morreu. Você não sabe a gravidade desta afirmativa. Eu já ouvi pessoas dizer isso: fulano para mim está morto. Ele está dizendo o seguinte: eu me tornei um assassino. E diante de Deus, essa pessoa, se ele não rever os conceitos dele, ele vai comparecer diante de Deus no julgamento final como literalmente um assassino. Assassinar não é só matar com a própria mão, mas é no seu coração você exterminar a existência do outro. Isso de fato é esse o princípio que João está querendo orientar. Irmãos, cuidado com o ódio, cuidado com o rancor, cuidado com esse sentimento satânico, esse sentimento maligno que muitas vezes se enraiza dentro dos nossos corações e mata os outros que estão vivos ainda. Isso é um princípio que nós precisamos entender. Por isso é que Jesus no Sermão do Monte ele vai dizer: todo aquele que chamar seu irmão de tolo estará sujeito a julgamento. A palavra tolo ali traz a ideia de idiota, de você agredir o outro com palavras violentas. Ele vai dizer: todo aquele que chamar o seu irmão de tolo está sujeito ao inferno.
Ou seja, toda vez que eu alimento no meu coração um ódio ao ponto de eu exterminar o outro na minha vida, eu de fato estou me colocando na mesma situação de homicida. Então João está dizendo, irmãos, cuidado para que vocês não se tornem semelhantes a Caim, mas que pelo contrário, vocês cultivem o amor. Porque, irmãos, o que precisa predominar nas nossas vidas é o sentimento de Cristo. Qual foi o sentimento de Cristo? Cristo estava na cruz, em um sofrimento total. Os soldados pegam, ele disse que estava com sede. Um dos soldados pega uma esponja e molha no vinagre e coloca na boca de Jesus. Você sabe por que colocaram vinagre? E por que deram numa esponja? A esponja com vinagre era usada para limpar os banheiros daquela época, as privadas daquela época. Então, vinagre era um antisséptico que passava-se ali para limpar fezes, urina. Então, era tão fedorento que não se colocava molho, eles botavam num gancho e eles passavam com esponja ali, com vinagre, porque era antisséptico. Quando Jesus diz, estou com sede, eles pegam aquela esponja que limpava privadas daquela época, molha no vinagre e coloca na boca de Jesus. Depois de todo o sofrimento que ele tinha tido, ele olha para aquelas pessoas, o soldado que pega uma lança e para acelerar a morte dele, fura ele olha para aqueles homens e diz, Pai, perdoa-lhe os pecados, pois eles não sabem o que fazem. Essa é a nossa raiz. Um cristão que quer ir para o céu, ele tem que olhar para Cristo e dizer, esse é o meu exemplo. Então eu vou amar pessoas que me ofenderam. Eu vou amar pessoas que de fato fizeram comigo o que não se deve fazer com nenhum ser humano na face da terra. Então eu vou olhar para o meu exemplo de vida, de cristão, de comportamento, é o Cristo que poderia dizer, Pai, traz fogo do céu e consome todos que estão me maltratando aqui. Ele não faz isso. Mas antes, pelo contrário, ele diz, Pai, perdoa-lhes os pecados, porque eles não sabem o que fazem. Então, a minha raiz de procedimento, de obra, de atitude, ela tem que ser cristocêntrica e não maligna. Mas nós vivemos um mundo hoje, onde as músicas nos ensinam a termos uma ação maligna. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando veio lá, não sei nem cantar música, né? Vai se arrepender, né? Gerando ódio, revolta no coração. Não, a nossa raiz tem que ser cristocêntrica. Eu tenho que entender que as minhas ações e comportamento, elas têm que ser semelhantes a Cristo. E é bem verdade que existem ações e comportamentos os quais para nós é difícil de exercermos. Mas aquilo que é impossível a mim, eu me coloco diante de Deus dizendo, Pai, eu sou um fraco pecador, para mim não há capacidade, ajuda-me a perdoar a quem me ofendeu. Por isso é que a oração do Pai do Nosso, a oração do Pai Nosso é essa. Nós clamamos, nós pedimos para Deus nos ajudarmos, para nós termos a capacidade de perdoar a quem nos ofendeu, ao ponto de muitas vezes mexer em áreas da nossa vida que não deveria ter mexido. Um dia uma menina chegou para mim. Ela foi abusada sexualmente com 8 anos de idade. E depois de muito tempo, convertida, minha aquela crente legítima mesmo. E ela me ligou chorando depois, disse, pastor, chorando. Ela disse, hoje eu me deparei com um homem que me abusou. E ela disse, pastor, eu chorei muito. Mas eu chorei de pena dele. Chorei de pena dele. No meu coração, pastor, não tem nenhum tipo de raiva contra aquela pessoa. E sabe por que isso aconteceu? Porque ela bebeu e mergulhou na fonte que é Cristo. Ela resolveu deixar o passado, viver o presente, olhando para Cristo. Quando nós mergulhamos em Deus, as nossas ações são totalmente diferentes. Nós precisamos entender que as dificuldades que eu tenho de exercer o perdão, eu preciso colocá-las diante de Deus, dizendo, Pai,
se o Senhor não me ajudar, sozinho eu não conheço, eu não posso, eu não consigo. Para mim foi forte demais tudo que eu vivenciei. E quando nós apresentamos nossas fraquezas diante de Deus, é nesse exato momento que Deus ele começa a trabalhar, nos dando a força a qual muitas vezes sozinho nós não temos. Mas eu não posso permitir com que o meu coração seja um terreno onde o maligno encontre espaço. Porque nós não somos do maligno, nós somos de Cristo. Nós éramos velha criatura e Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Então Cristo ele tem poder de trabalhar nas minhas entranhas, trabalhar nos meus sentimentos, trabalhar na minha vida, tudo aquilo que de fato eu não consigo. Então João está dizendo, irmãos, não vamos nos tornar assassinos. Não odeie o seu irmão, porque se você odiar o seu irmão, você está no mesmo patamar, na mesma situação que um homicida. E nenhum homicida tem em si a vida eterna. Isso é muito forte, mas são verdades que nós precisamos trazer para o nosso coração, para que diante das situações as quais para nós é difícil, nós venhamos nos colocar de joelho, dizendo, Pai, me ajuda, porque o meu reino e o meu destino é o céu e não o inferno. Então esse é o terceiro motivo pelo qual João de fato ele orienta aqui esses irmãos. Em quarto lugar, João escreve essa carta com o objetivo para que nós não fôssemos dominados pelo sentimento da inveja, pelo sentimento da cobiça. Veja o que ele vai dizer no final do versículo 12. Ele vai dizer, não sejamos como Caim, que era maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão era justa. Ou seja, Caim, ele mata o seu irmão, porque infelizmente um sentimento de inveja predominou dentro do seu coração. Porque infelizmente ele não observou o 10º mandamento, não cobiçarás. O mandamento não cobiçarás, ele está entrelaçado a partir do momento que eu começo a invejar o outro, estou pecando nesse princípio. Caim, ele irritou-se contra seu irmão, porque as obras do seu irmão eram melhor do que a sua. Porque o que o seu irmão fazia era melhor do que o que ele fazia. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa noite. Talvez esse seja o ponto o qual nós mais falhamos. Talvez esse seja o princípio qual para a igreja atual nós precisamos mais atentar para esses princípios. Porque muitas vezes nós desenvolvemos um mal-estar contra o outro. Não é porque o outro é mau, é porque o outro muitas vezes é melhor do que nós. E às vezes pelo outro ser melhor do que nós começamos agora a matar a história do outro, a criar álibi para prejudicar o outro. Nós incorpora em nós o espírito de Caim, assassino, aonde a gente luta com todas as forças para denegrir a reputação, denegrir a história, denegrir a vida do outro, porque eu não gosto do outro, porque o outro é melhor do que eu. Foi esse sentimento que predominou. Porque Caim matou Abel, João vai dizer porque as obras dele eram melhor do que a dele. Porque Caim era mais excelente, porque Abel era mais excelente do que ele. Porque Abel era a sua adoração era mais intensa do que a de Caim. Ele olha para o seu irmão, ele inveja o seu irmão, ele cobiça o seu irmão, ele sente ódio do seu irmão ao ponto de matá-lo. Porque a cobiça, ela começa como um sentimento disfarçado de admiração. Nós estávamos na Jesuscope lá, e no primeiro dia que nós estávamos lá, Douglas trouxe uma mensagem sobre não cobiçarás. E ele falou uma coisa interessante. Ele disse, às vezes nós maquiamos a cobiça com admiração. A gente olha para o outro, eita, mas rapaz, eu admiro demais aquela igreja ali, eu admiro demais fulano. E às vezes não é admiração, às vezes é inveja, às vezes é cobiça. E como é que eu sei distinguir admiração de cobiça?
é quando eu começo a admirar algo, aí o meu já não presta. É quando eu começo a olhar para outra igreja, eu digo, rapaz, que igreja. A minha não é nem assim. A cobiça, ela leva você a olhar com olhos gordos para o terreiro do próximo, para a lavoura do próximo, e você começa agora a desvalorizar a tua lavoura. Você começa a dizer, aqui é bom, já no meu não é. O teu é melhor do que o meu. E esse sentimento não é de admiração, esse sentimento é um sentimento de inveja. É um sentimento de cobiça, que muitas vezes ele entra disfarçado e se aloja nos nossos corações e predomina, e ganha raízes e contamina por completo um corpo. Então nós precisamos entender que existe, e é isso que João está dizendo, que Caim matou Abel, não foi porque Abel era maligno, não era porque Abel era ruim, não é porque Abel era melhor do que ele. Era porque Abel estava fazendo algo melhor do que ele. E nós precisamos atentar para isso, para nós não sermos presa fácil de Satanás, para a cobiça, para a inveja não predominar, não entrar dentro das nossas vidas. Nós precisamos ter a capacidade e dignidade de, quando encontrarmos uma igreja melhor do que a nossa, dizer, cara, parabéns, os caras são melhor do que nós. É quando a gente encontrar um pregador melhor do que a gente, dizer, cara, parabéns, esse cara prega mais do que eu. É quando a gente encontrar alguém na nossa própria profissão e aquela pessoa, e aquela pessoa ser melhor do que nós, eu dizer, cara, esse cara é melhor do que eu, parabéns. Se você não consegue aplaudir o sucesso do outro, o seu coração está infeccionado por inveja e cobiça. Se quando o outro fala do sucesso dele, você ri com aquele riso amargo, amarelo, é porque o seu coração, infelizmente, está dominado por cobiça. E um coração dominado por cobiça, ele fecha-se para desfrutar o que de fato Deus deseja fazer. Então que nós venhamos entender e que nós venhamos celebrar se o outro foi melhor do que nós. Simplesmente tenha a capacidade de dizer, mano, parabéns, cara, show, amei o que vocês fizeram. Que coisa top que vocês fizeram. Porque nós, e principalmente nós igrejas somos tendenciosas a sermos invejosos e muitas vezes sermos dominados pelo sentimento de cobiça. Porque aí no nosso sentimento a gente começa a dizer, não, mas não é tão bom não. A gente começa a encontrar defeitos no trabalho do outro, porque o outro muitas vezes está indo mais do que nós, porque está sendo mais inteligente do que nós, porque está fazendo algo mais do que nós. E às vezes a gente tem que entender, cara, show o que os caras estão fazendo, parabéns porque eles estão fazendo. Vamos ser criativos também, e vamos pensar fora da caixinha, e vamos agir também com essa mente genial que Deus nos deu. Então, se você é um cantor, um pregador, vê alguém pregando, cara que prega, o que é que ele está fazendo? Ele está lendo, eu vou ler também. Ele está orando, eu vou orar também. É o cara que canta, o que é que ele está fazendo? Está jejuando, ele está buscando, cara, eu vou fazer o mesmo. E não é ficar irritado, machucado, porque o outro é melhor do que eu. Porque se esse sentimento começar a entrar dentro das nossas mentes, infelizmente você vai morrer espiritualmente. Uma igreja que não se cuida nesses aspectos, ela morre espiritualmente. Porque ela não consegue celebrar com o que o outro está fazendo. Porque o cristão não consegue celebrar com o que o outro está fazendo. E Satanás, irmãos, ele entra na vida das pessoas de uma forma muito sutil. Eu gosto muito do texto de Eclesiastes, quando Salomão ele vai dizer, me ajude-se a aprender, precisamos exterminar as raposinhas, porque elas estão devastando o nosso vinhedo. Precisamos exterminar as raposinhas, porque elas estão devastando o nosso vinhedo. Ou seja, o dono da vinha, Salomão, ele prepara todo o seu cercado para que os grandes animais não entrassem dentro do seu vinhedo, da sua vinha. Só que o problema não era os grandes animais, eram as raposinhas que passavam pelas brechas da cerca, que passava entre os arames e devastava toda aquela vinha. Às vezes o que devasta a nossa vida não é os grandes pecados, é os pecados pequenininhos que a gente ignora, que a gente não presta atenção.
que a gente diz, não, isso é natural, a carne é fraca, todo mundo faz. E às vezes esse sentimento de vaidade, de cobiça, ele começa a entrar no nosso coração. Aí está o outro irmão lá fazendo a arte dele não é tão boa não. Aí está o cara fazendo o vídeo, não, esse vídeo não é tão bom não. Às vezes não é tão bom, porque ele não consegue se alegrar com o que o outro está fazendo. E é em tudo, irmãos, não é só dentro da igreja não, é lá fora também. É o teu irmão que faz uma mercadoria e é parecida com a tua, aí você bota defeito a mercadoria dele para a tua vender. É em tudo. Se nós não cuidarmos do nosso coração, Satanás ele entra dentro dele, ele encontra lugar, e esses pequenos pecados acabam infelizmente contaminando toda a nossa história. Seja no que você faça, tenha a capacidade de dizer, cara, a mercadoria do fulano é boa também, a empresa de fulano é uma empresa extraordinária também, o trabalho dele é bom também, o meu é bom, mas o dele é bom também. Porque se nós formos cristãos que não conseguem se alegrar, celebrar e reconhecer que o outro muitas vezes é melhor do que nós estamos infelizmente sendo os bisnetos aqui de quem? De Caim. E o meu desejo é que não tenha nenhum bisneto aqui de Caim, amém? Mas que tenha netos de Abel, né? Os tataranetos aqui de Abel, homens, mulheres que conseguem se alegrar com a alegria do outro. Então o objetivo de João aqui era advertir esses irmãos contra esses possíveis erros que eles pudessem cometer. Então ele vai dizer, irmãos, olha, amai-vos uns aos outros, dê lugar ao próximo. Mano, se levante para o irmão sentar. Se preciso, divida o pão com ele. Se tiver mais fome que você, dê o pão todo a ele. Então amar uns aos outros é o que ele vai ensinar. Segundo, não sejam igual Caim, que as vossas ações não sejam no maligno, mas sim Cristo Jesus. Não sejam assassinos, ou seja, as vossas dificuldades de perdoar, não deixe o ódio ganhar espaço no seu coração. E terceiro, e quarto, aliás, né? E quarto, que não sejamos dominados pelo sentimento da inveja. Que a inveja não faça parte da nossa vida, mas que a gente sejamos pessoas que conseguem celebrar a vitória do outro, o sucesso do outro, a jornada produtiva do outro. Que a gente diga, parabéns, reconheço que você é bom no que você faz. Porque esse sentimento de reconhecimento, ele alegra um coração. Esses dias eu estava com um amigo, um rapaz chegou na minha fábrica e disse, Paulinho, você não está precisando de uma confecção, de uma facção grande para fazer umas peças para você? Eu disse, estou. Eu disse, porque tem um amigo meu que tem uma fábrica gigantesca que está parada. E esse cara montou toda uma estrutura e não está vendendo. E ele quer arrumar peça para fazer, para pelo menos sustentar os costureiros. Irmãos, e eu sei o quanto é ruim para um empresário montar uma fábrica e aquela fábrica não está produzindo. E eu perguntei, meu irmão, por que ele não está conseguindo vender isso? Não sei, ele produz, está com 10 mil blusas guardadas lá e não vende. Eu disse, manda ele vir aqui. E esse cara foi lá. Eu disse, meu irmão, eu faço brusas, faz brusa também. Essa tua brusa aqui está muito simples, coloca isso, coloca esse detalhe. Eu dei toda a ideia ao cara, eu disse, faça o seguinte, vai em fulano de tal, que é um cliente muito bom, ele vai ter que comprar essa mercadoria. Depois o cara mandou uma mensagem, Paulinho, cara, meu irmão, eu não sei o que fazer para te agradecer. Cara, não precisa me agradecer não. A grande realidade é que o outro não me atrapalha, porque eu entendo que Deus é o meu mantenedor. Os clientes que eu tenho não são frutos do meu próprio trabalho, por mais que eu faça com excelência, é Deus quem manda. Meu irmão, o mundo dá para todo mundo. E o cara foi lá e fez a mercadoria. Eu viajei muitos anos com um amigo de viagem. Eu fazia baby look, ele baby look. Eu fazia blusa de senhora, ele blusa de senhora. O que eu fazia, ele fazia. E nem por isso a gente parou de andar junto. E uma vez um cliente disse, a mercadoria de vocês é muito parecida. Eu disse, o senhor só compra um produto só? Não, eu disse, pronto, depois o senhor compra da Tacalu, da Corpo Bela, pronto. E a gente vendia. Nós nunca voltamos, porque teu produto é para... Não, cara.
Nenhuma loja bota só corpo belo para vender, só tacar luz, só tá na fé. Não, não. A loja, se ela for comprar 1000 brusas, ela vai dizer 100 de cada fábrica aqui. E pronto. Então o mundo dá para todos. Agora esse sentimento que Satanás tenta implantar nos nossos corações, de individualismo, cara, nada disso procede de Deus. Tudo isso procede do maligno. Que Deus nos dê graça e que o Espírito Santo faça com que essa mensagem seja uma mensagem que nunca venha ser esquecida das nossas mentes. A minha oração é que Deus pegue tudo que foi falado, implante no teu coração, para no dia a dia da tua trajetória você se lembre que nós precisamos ser igual a Cristo e não descendentes de Caim. Amém? Que Deus nos abençoe e vamos nos colocar em pé. Curva sua cabeça comigo. Pai, aqui nós estamos nessa noite e nós te damos graça pela tua palavra. Senhor, nos ensina a cada dia mais sermos mais parecidos contigo. Pai, que a tua palavra ela entre nos nossos ouvidos e desça ao mais profundo do nosso coração. Que ela venha se enraizar. Que nós não sejamos um terreno fértil para que esse espírito de Caim encontre moradas em nós. Que todas as portas estejam fechadas. Que nossas porteiras do coração estejam gradeadas, com cadeados colocados pelo Espírito Santo. Senhor, que a nossa mente seja totalmente livre de qualquer pensamento egoísta, egocêntrico, individualista, que isso não procede de Ti. Nos ensina, sim, a sermos igual a Ti, Senhor, que mesmo em momentos de humilhação, roga por aqueles que Te humilhavam. Nos ensina a sermos mais parecidos, Pai. Nos dar a capacidade de perdoar a quem nos ofendeu. Nos ensina a amar independentemente do que o outro fez por nós. Que nós sejamos, sim, pessoas que venham se alegrar com a vitória do outro, com a conquista do outro. Que nós não venhamos ter dificuldades em reconhecer que muitas vezes o outro é melhor do que nós. Assim eu apresento a minha vida, eu apresento o meu coração, eu apresento essa igreja, Senhor. E te peço, Senhor, nos ensina para que nós venhamos caminhar em um terreno totalmente fértil. Que nenhum tipo de emboscada seja colocada diante dos teus filhos, mas que nós sejamos exemplos para os demais. Que a tua palavra nos limpe e nos lave, porque somente ficaremos limpos através dela. Assim eu te oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda Jesus bem forte. Elton.